Se você acessar qualquer portal de notícias hoje, você vai ter a impressão de que o mundo tá acabando. Afinal, é guerra após guerra, somado à violência urbana, sem contar nas notícias sobre corrupção e as tragédias climáticas. Mas será que o mundo tá piorando mesmo? Um pouco mais de 10 anos atrás, em 2012, o calendário maia dizia que o mundo iria acabar. Depois, em 2013, a Coreia do Norte ameaçava uma terceira guerra mundial. Logo em 2014, o vírus Ebola ameaçava matar geral. Em 2015, era a vez do Estado Islâmico ameaçar matar geral. Em 2016, o Zika vírus ameaçou matar geral. Em 2020, dessa vez quase, a Covid matou geral. Em 2021, crise financeira por causa da Covid. Em 2022, a Rússia invade a Ucrânia, talvez uma terceira guerra mundial também. Já em 2023, conflito entre Hamas e Israel. De novo, terceira guerra mundial. E eu já te peço desculpas se eu ataquei sua ansiedade com essas notícias catastróficas, mas eu vou te explicar o porquê. Baseado em tudo isso que eu falei, você acharia que o mundo está ficando pior? Eu achava que sim, só que acontecem também várias notícias boas que acabam não sendo tão divulgadas assim quanto as notícias ruins, então deixa essa impressão de que tá tudo cada vez pior. Dentre essas notícias boas, e isso é comprovado por gráficos e dados que eu vou deixar aqui no link da descrição, estão a diminuição da pobreza extrema, a diminuição da corrupção, isso no nível global, tá? A diminuição da violência também em nível global, a diminuição do analfabetismo, o maior acesso das pessoas à internet e o maior acesso das pessoas ao saneamento básico. Mas por que será que a mídia só fala das coisas ruins? Isso tem a ver com a nossa própria evolução. Se você for pensar nos nossos antepassados que viviam na savana há bastante tempo atrás, o que chamaria a atenção deles? O perigo, a insegurança, a ameaça ou o conforto, a felicidade, coisas boas? Então, apesar de hoje sermos muito diferentes desses antepassados, o nosso cérebro evoluiu com os instintos aprendidos nesse passado remoto. Assim, se você está inserido num sistema que recompensa financeiramente melhor quem consegue prender a sua atenção, as notícias acabam tendo esse papel de te deixar mais ansioso, mais inseguro, mais tenso, e você vai voltar e consumir esse conteúdo mais e mais vezes. Agora você entende por que existem tantos jornais sensacionalistas, né? O filme O Abutre retrata muito bem essa ideia de lucrar em cima do sensacionalismo. A trama do filme segue Bloom, que se torna um cinegrafista amador, freelancer, gravando algumas cenas de violência e acidentes e vendendo essas cenas para uma emissora de notícias local. O personagem é retratado como alguém extremamente ambicioso e de moral duvidosa, capaz de fazer qualquer coisa para poder gerar uma imagem que seja mais fácil de ser vendida, e até mesmo criar situações para capturar essas imagens e vendê-las depois. Qualquer semelhança aqui com a realidade não é mera coincidência. Quase todos os canais de TV aberta têm grande parte da programação deles voltada para o noticiário. E existem canais também que exibem notícias 24 horas por dia. Tá, mas eu ainda não vi problema nisso. Hoje em dia uma pessoa recebe 10 vezes mais informações do que comparado a algum tempo atrás. Para você ter uma ideia, se você pegar todas as informações geradas pelo ser humano desde o início da civilização humana até o ano de 2003, sabe quanto tempo demora pra gente produzir esse mesmo tanto de informação? Hoje, 2 dias. É muita coisa e o seu cérebro não consegue lidar com tudo isso. O que antes ficava restrito ao seu ciclo próximo e coisas que aconteciam que teriam impacto direto na sua vida, hoje você pode saber até a qualidade do solo de Marte ou o famoso que foi à praia no domingo. Mas toda essa informação tem um custo. O nosso cérebro tem a capacidade de separar toda essa informação que a gente recebe. Só que isso é ao custo de talvez não conseguir separar o trivial do importante. Além disso, o processamento de toda essa informação acaba te deixando muito mais cansado, e eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. E eu, obviamente, não inventei isso. Quem fala sobre isso é um cientista chamado Mihai Csikszentmihalyi, que escreveu o livro A Mente Organizada. Ele diz que os seus neurônios são células vivas que possuem metabolismo, ou seja, eles gastam glicose e oxigênio para poder processar toda essa informação. E quando eles fazem uma tarefa muito árdua, eles acabam te deixando bastante cansado, ou seja, você sente a fadiga no seu corpo. Então, cada notificação que você recebe, feed de Instagram, de TikTok, algum vídeo, mensagens, estão competindo por recursos do seu cérebro, igual outras coisas que seriam mais importantes, como onde investir seu dinheiro, como se reconciliar com uma pessoa que você discutiu e por aí vai. Além disso, a exposição constante a notícias e conteúdos acaba te deixando menos resiliente, ou seja, coisas com as quais você lidaria bem, devido ao excesso de estímulo,
você já não consegue lidar tão bem com elas. Além de todas essas causas, um dos maiores motivos para eu parar de ver notícia, inclusive deixando de seguir aqueles perfis no Instagram e tal, que eu sei que você segue, foi entender que 99,9% das notícias ou de tudo que acontece tem um prazo de validade muito pequeno. Faz um teste aí. Existe um site chamado Internet Archive, que você consegue colocar qualquer site lá dentro e olhar uma linha do tempo, tudo que aconteceu naquele site naquele determinado dia. Abra aí um portal de notícias em qualquer dia do ano passado e veja se tem alguma notícia relevante para você hoje. Eu acho que você pode se surpreender. Escreve aqui nos comentários que dia que você colocou e que notícia tão importante assim foi essa. E eu sei que fazendo isso, parando de ver notícias, parece que você vai ficar alienado. Até porque eu pensava exatamente assim algum tempo atrás. Minha rotina todo dia, assim que eu chegava no trabalho, era abrir um conjunto de abas que eu tinha nos favoritos de todos os portais de notícias possíveis e imagináveis. E aí, depois de 1 hora e algumas xícaras de café, depois de ter lido tudo aquilo ali, é que eu começava a trabalhar. Não só no trabalho, mas também na faculdade. Eu lembro que qualquer chance que eu tinha no intervalo, ou até mesmo ali durante a aula, eu olhava no meu celular para ver se tinha alguma notícia, para ver se tinha alguma coisa interessante acontecido e com certeza não tinha acontecido nada. A questão aqui é que as notícias realmente importantes, as que fazem diferença na sua vida, vão chegar até você, a não ser que você more isolado no meio do mato. Vai por mim, eu não vejo notícia há mais de 1 década e ainda assim eu consigo ficar informado de tudo que é importante que acontece ao meu redor. Por isso eu te desafio a ficar 1 mês sem assistir notícias, sem acessar portais de notícias e deixando de seguir aqueles perfis que falem sobre isso e reparar a diferença que isso faz na sua vida. Te garanto que você vai conseguir usar muito melhor esse tempo e essa atenção que antes eram gastas com isso. E se você quiser uma sugestão de como usar melhor essa atenção que agora está sobrando, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui. E a gente se vê no próximo. Valeu!